Paz seja com todos. Estamos mais uma vez na dependência do Senhor para uma reunião. Esperamos que aconteça por causa da bondade do Senhor Deus maravilhoso e santo. E estamos aguardando os convidados. A princípio não temos um assunto definido, porque costumamos sempre perguntar a cada um que assunto gostaria que fosse tratado, que dúvida tem, que pergunta tem, ou se algum resíduo de alguma palestra anterior careceu de mais detalhes. Fora isso, a gente começa falando por aquilo que mais estiver cheio em nosso coração. O Senhor Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Por esse tempo que eu digo para minha alma que comecei tirando dúvidas, porque era uma prática ainda do tempo do anterior, isso tem décadas. Tempo em que a maioria que chamávamos jovens, hoje são pais de famílias e avós, alguns. Mas tem sido legal voltar a fazer tirando dúvidas, porque a gente sempre esquece de um ponto aqui, outro ali, em termos de escritura, de assunto. E a palavra, quando pregada, quando ensinada, consegue alcançar todas as pessoas de acordo com o seu nível cultural, espiritual, a sua visão sobre o céu, sobre Deus, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a igreja. E uma palavra só consegue atingir tudo isso porque Deus está nela, transformando e traduzindo para cada um e adaptando a necessidade de cada um. Porque nenhuma palavra que vem da boca de Deus volta vazia. Mas por esse tempo, sem o tirando dúvidas, lógico que eu chamaria até de habilidade, me permitam, que tinha de antecipar algumas perguntas, alguns assuntos, cercar as dúvidas antes. Isso vai perdendo um pouco porque nós perdemos os principais auxiliares. Isso é um festejo, dando graças a Deus por aqueles que me auxiliavam, porque eu começava um assunto e eles já me acompanhavam com a possibilidade de versículo de consulta. Eu não tinha dificuldade de achar um versículo bíblico porque estava já acompanhado por 3, 4, 5. Hoje eu lembro e tenho que garimpar. Tenho que lembrar onde é que estava. Recorrer ao dicionário e perguntar a 2 ou 3 pessoas. Mas graças a Deus por isso, porque as questões de hoje são outras. A palavra é a mesma, a orientação é a mesma, é o mesmo Deus, é a mesma fé, o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito, a mesma verdade, que alcança os atuais com roupas diferentes, cores diferentes, penteados diferentes, já que o penteado muda o rosto. E nós, a princípio, nós lemos o rosto da pessoa e tentamos presumir que lá dentro corresponde com aquilo que a gente presume que leu do rosto. E aí, quando penteia o cabelo para um lado tem um sentido, para o outro tem outro sentido, para trás tem outro sentido. E o penteado também muda muito o que a gente acha da pessoa que está vendo. Então, por causa dessas coisas opusícolas,
estamos fazendo um tirando dúvidas atualizado. Não atualizando o sim, sim, não, não das Escrituras. Porque estamos sempre lembrando que todas quantas promessas há de Deus são em Jesus Cristo o sim e o amém, para que Deus seja glorificado nele. Jesus Cristo permanece escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, irmãos, algumas anotações que fizemos durante esses dias, e enquanto não chega alguém com quem criar um outro assunto, vamos ganhando esse tempo, quase num monólogo. Mas é um monólogo diferente, porque posteriormente alguém ouvirá. E esta é a honrosa companhia por antecipação ou por retardo que ele me acompanha nessas palavras. Deus nos abençoe. Em poucas palavras, é preciso lembrar, sempre que tiver em pauta o assunto fim do mundo, apocalipse, pragas e ais, anticristo, Armagedon, dentro disso aí, ou a partir disso aí, ou a porta de tudo isso aí, o Calvário. O Calvário, desde o derribar este templo, em 3 dias reedificarei, ao estar consumado, ou não me toque porque eu não subi para o Pai, ou toca, mete a tua mão e vê, não seja incrédulo, mas crente. É importante lembrar, e eu creio que eu vou repetir mais algumas vezes, que as portas do inferno, o que se chamaria de inferno oponente e maligno, não queria que houvesse Calvário. Por tudo quanto estava escrito no Velho Testamento, que se cogitava o que aconteceria quando o grande líder, o grande rei de Israel viesse. O que se imaginava do poder desse rei sobre Israel, está escrito que assim é, e assim foi, e assim será. E ao falar também do Cordeiro morto desde a fundação do mundo, viemos a saber depois dele, o que se falava desse dom precioso de Deus, ou essa pregação tão alta, tão sublime, tão grande, que Deus perguntou quem creu na nossa pregação. Também tão simples, tão humilde, tão sem parecer, tão sem formosura, que ele perguntou pelo outro lado quem deu crédito à nossa pregação. Faz bem saber que a porta do inferno, ou as portas do inferno, ou que se qualificar como inferno, não queria que o Calvário acontecesse, muito menos na plenitude dos tempos, e menos ainda cumprindo-se as Escrituras, porque as Escrituras são o exato anúncio do futuro, são a expressão da verdade, e desafia o tempo, a liberdade do homem, ou dos anjos, ou do que for. Mas ela se cumpre porque é o Senhor do tempo, o Pai da eternidade, que fala por ela e nela e através dela. E disse, são elas que de mim testificam. Então eles não queriam.
Assim que Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, como quem provoca o inferno, ou a semelhança de chegar numa sinagoga no dia de festa, no meio de oponentes inimigos, e dizer: quem de vós me convence de pecado? Então, logo que ele disse que não prevaleceria contra a igreja, lá estava Pedro, que tinha anunciado a pedra fundamental da igreja. E deu lugar, e da sua boca saiu: de maneira nenhuma te acontecerá isto. Então, tudo quanto Jesus Cristo falou de que ele seria pisado, que ele seria rejeitado, que ele seria apedrejado, seria cuspido, seria xingado, profanado, ultrajado, ferido, maltratado, chicoteado. Quando ele disse dessa verdade que ia acontecer com ele, verdade acontecida, verdade aberta hoje, as portas do inferno disseram: de maneira nenhuma te acontecerá isso. A carne, por sua vez, nos seus pensamentos e sentimentos ou expressões também malignas, não demoníacas nem satânicas, mas malignas, naquilo que a carne pode ser maligna. Ele disse: não te faças tal. Mas está escrito, já estava escrito. E chegaria a nós por letras e pergaminhos e livros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomou forma de homem, e sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando o não te faças tal chegou pelas portas do inferno, antes o Senhor já teria aniquilado a si mesmo e tomado a forma de homem. Antes ele já disse: é chegada a minha hora. Gosto muito de ressaltar e lembrar dessa expressão de Jesus. Quando ele disse: é chegada a minha hora, assumiu todo o tempo, toda a hora, todo o cenário, tudo. Tudo foi, e será para sempre, dele e por ele e para ele. É chegada a minha hora. Então as portas do inferno não queriam Calvário. Em termos de tentativa de morte, o que a gente pode cogitar por não ter minuciosamente escrito, antes que nos censurem, é que Maria poderia ter sido apedrejada, consequentemente matar o menino. Numa figura de a mulher e o dragão, dá para se ver que a serpente estava querendo devorar o filho da mulher. Ainda que a figura de a mulher e a serpente seja extremamente abrangente a quase todas as mulheres da Bíblia, a quase todas as situações de Jerusalém e da igreja. Há muita figura em a mulher e o dragão, mas de todas as figuras que se cogita de a mulher e o dragão, a mais perto, a mais aberta é Maria. Bendito seja o Senhor. Então, as portas do inferno não queriam que houvesse Calvário. Tentaram antecipar a morte de Jesus por isso. Ainda no ventre, no deserto, quando criança, quando foi achado pregando. E durante o tempo de sua peregrinação e pregação estava sempre um vigia, um soldado, um espião, alguém de entre os sacerdotes para ver se encontrava nele uma falha, um erro, para prendê-lo. E quando ele chegou a dizer que
era o Filho de Deus, que Deus estava nele e ele estava em Deus. Aí foi que o sumo sacerdote procurou mais rapidamente matá-lo. Então, mas tudo isso foi ações do que se diria oponente para não acontecer o Calvário, ou para que a peça principal do Calvário, ou o que principal do Calvário, não pudesse dizer está consumado. Então o diabo não fez festa quando a cruz aconteceu, nem quando prenderam Jesus, nem sorriu, porque não se tratava de uma vitória de nenhum mal. E ficamos por aqui. Somente lembrar que as primeiras palavras que saíram das portas do inferno atravessou pela boca de Pedro e disse: não te faças tal, e de maneira nenhuma te acontecerá isso. Pois aconteceu, graças a Deus. Assim como estava escrito, e o Senhor Jesus pôde dizer para que se cumprisse as Escrituras. E no final disse: está consumado. O consumato est, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Glória a Deus. Graças a Deus. Ele conseguiu. Nós estávamos ali, torcendo como torcemos hoje. Hoje nós torcemos para que o Senhor nos perdoe a cada transgressão que cometemos, como se estivéssemos lá torcendo até que Ele dissesse: está consumado. Esse está consumado, a gente persegue Ele todos os dias. Bendito seja o Senhor.